A paz do Senhor Jesus, irmãos, Deus o abençoe a todos. Estou aqui mais uma vez para transmitir algo da parte de Deus. Que Deus o abençoe a todos vocês, em nome do Senhor nosso Deus, amém? A paz de Deus para todos, paz seja convosco, paz de Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Paz seja convosco, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por que eu tive que dar várias paz, usando aqui várias palavras, né? Usando essa temática, né? Complementando de várias formas, né? Também esqueci de dar paz, shalom, né? Shalom Adonais, shalom aleikum. Então, isso são paz, né? Que cada uma igreja ela tem a sua norma, né? De transmitir a paz, né? E a paz, ela tem que vir do coração, ela tem que vir da mente, ela tem que vir do corpo, alma e espírito. A paz, ela tem que ser sincera. Ela não pode ser uma paz hipócrita, né? Uma paz fariseu, né? Aquelas paz que as pessoas costumam dar, mas só da boca para fora. Quando dá as costas, puxando o tapete, né? Queimando, né? O seu irmão, sua irmã. E é uma paz, na realidade, hipócrita e falsa. Então, meu irmão, não é só apenas dar a paz do Senhor Jesus que a gente é titulado, né, como crente, né? O título não é dado ao crente porque o crente dá a paz, né? O título é dado ao crente, né? Não é só porque ele está na igreja, né? Ele está adorando a Deus, tem cargo, tem posição eclesiástica, né? Tem carteira de membro, né? A paz, ela não se resume, né, a todos esses artifícios, a todos esses argumentos, né, até melafólico, né, pessoas que se acham porque tem um anel doutorado, né, de doutorado no dedo, tem um diploma, um certificado, tem uma posição eclesiástica, uma posição mais privilegiada do que o outro, né, dá o direito de achar que é mais crente do que o outro irmão, né, que só está na igreja buscando, né, se capacitando e pedindo a Deus, né, a misericórdia, o perdão, a proteção. Então a paz, irmão, quando Deus ele dá a paz, meu irmão e minha irmã, é uma paz, ela tem que ser uma paz verdadeira. Lá em João capítulo 14, versículo 27, está lá escrito, quando Jesus disse assim: eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz, eu não dou como o mundo dá, não se turbe o seu coração e nem se atemorize. Então esta paz foi Jesus que deu, né? Então assim, quando as igrejas elas usam, né, essa regra, né, de dar a paz, de saudar os irmãos com a paz, né? Algumas igrejas, aquelas ortodoxas, mais radical, aquelas que guarda o Corão, né, que segue a lei do Corão, que segue a lei de Moisés, né, que sauda os irmãos, né, do ósculo santo, né, achando porque está fazendo isso, já se acha no direito que é mais crente que o outro, que não beija no rosto do outro. Lembra de Judas? E tanto beijar no rosto de Jesus, findou traindo Jesus, né, e Jesus ensinou, né, a Judas a beijar. Então, irmãos, a paz verdadeira de Cristo em nossa vida é a gente viver em paz primeiramente conosco mesmo, segundo, com a família, terceiro, na igreja, com a igreja, né, com os irmãos, quarto lugar, na sociedade, com a sociedade, pela sociedade, andando, né, em harmonia e paz, comunhão. Agora, não aceitando tudo que a sociedade moderna tem aí para oferecer, né, andando no meio do povão, porque Jesus ele andou no meio do povão, ele comeu no meio do povão, no meio dos pecadores, no meio dos pobres, ele sentava na mesa dos pobres, comia junto com os pobres. Também Jesus comeu também na mesa do rico também, né? Jesus também ele entrou nos palácios, também Jesus entrou em grandes sinagogas, né? Andou nas mesquitas, né, daquela época, né? Andou nas sinagogas, ele andou em várias províncias, em vários lugares ali o rio ali do Rio Jordão, Cafarnaum, a Judéia. Ele andou por vários lugares, em lugares baixos, em lugares altos,
em lugares que só tinha pobre, em lugares que só tinha rico, em lugares de pessoas sadias e em lugares de pessoas doentes, né? Em todo lugar onde ele chegava, sempre a paz que ele dava era a paz seja convosco. Amém? E o apóstolo Paulo, ele saudava os irmãos com a graça e a paz de Cristo, a paz de Cristo. Então, assim, outros nomes dados, né? Algumas igrejas dão, né? Elas são criadas, formadas pelo estatuto da igreja, né? O dogma da igreja, de cada uma igreja, ela tem a sua regra, tem a sua hierarquia, né? Então, meu irmão, isso não é apenas achando que se nós praticar tudo isso, a gente vai morar no céu. Porque para morar no céu, irmão, você tem que estar com o coração limpo, você tem que estar em comunhão e união com todos, tem que estar sempre estendendo as mãos, praticando o amor, a caridade, vivendo em paz com os outros, né? Lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, está lá escrito, seguir a paz com todos, né? Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos, né? Então, nós temos que procurar seguir a paz com todos, procurando entender cada um, né? Suportando as fraquezas uns dos outros, amando um ao outro, perdoando um ao outro, né? Orando uns pelos outros, aprendendo uns com os outros e orando uns pelos outros e falando, né, da palavra de Deus com autoridade. Amém, irmãos? Porque a partir do momento quando nós ficamos apenas só na paz, mas não praticamos aquela paz, nós estamos vivendo a maior hipocrisia do mundo. Porque nós não podemos ser hipócrita, nem fariseu. Nós temos que ser apenas adorador de Cristo. Nós temos que viver pela palavra, andar na palavra, né? Dar um bom testemunho, cuidar bem da família, não é isso? Nós temos que procurar, irmãos, a viver, né, em santidade, né? Porque quando nós vivemos em santidade, irmão, Deus ele nos ajuda, né, a vencer. Lá em Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8, está lá escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. E eu quero deixar aqui um versículo, né, para não ficar só apenas nas minhas palavras, e nesses versículos que eu já citei aqui, quero citar um na Bíblia aqui, né, traduzido aqui por João Ferreira de Almeida, né, o Salmo 46, verso 10, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou o teu Deus. Sereis exaltado entre as nações, sereis exaltado no povo, né? na terra. Sereis exaltado até os confins da terra. Quer dizer, Deus ele manda nós, né, através do salmista, a gente se aquietar. Mas não é se aquietar no sentido de se estancar, de não fazer nada, não, irmão. É se aquietar em alguma situação, em algumas coisas, algumas críticas que vêm contra nós, né? É procurar, irmãos, não valorizar muito, amar o seu ministério mais do que a própria palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, nós temos que amar essa aqui, a palavra. É a palavra de Deus que temos que amar, amém? Tem muitas pessoas que amam mais o seu ministério do que a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela está sendo esquecida dentro de algumas igrejas, né? As pessoas querem oba-oba, pulo, grito, né? As pessoas vivem no emocionalismo barato, né? Achando que está abafando, achando que está agradando a Deus, achando que Deus está recebendo esse tipo de adoração, né? Pessoas que só querem comunhão e união com os irmãos da sua comunidade. Se é de outra comunidade, de outro ministério, não querem comunhão, não querem união. É uma divisória, irmãos fazendo acepção de irmão, vivendo, né, em briga, em desavença, né, espalhando contenda, com ciúme, inveja, sendo hipócrita, sendo fariseu, né, não perdoando, né, vivendo na mentira, no engano, irmãos, e vivendo também, irmão, na traição, na hipocrisia e na prostituição. Tenha muito cuidado, irmão, para você não praticar tudo isso. Tenha muito cuidado para você, irmão, não ficar desprezando e subestimando a fé do teu irmão. Tenha muito cuidado, porque eu tenho um dono, você também tem. Cada um de nós somos vasos, somos ferramenta nas mãos de Deus, né? Cada um de nós, irmão, somos uma atalaia, somos coluna,
né? Somos ovelha do pastor Jesus Cristo, né? Nós temos que ver Jesus como Senhor e Salvador. Muitos querem ter Jesus como Salvador, mas não querem ter Ele como Senhor. E nós não podemos, irmão, criar ministério para estar destruindo o ministério dos outros. Nem estar perseguindo, nem estar julgando, pré-julgando e condenando, porque Deus não fez nós para ser juiz, para estar julgando ninguém. Quem é tu para que julgue o servo alheio? Quem é você, irmão? Quem sou eu? Quem somos nós para julgar o servo alheio? Amém? Então temos que ter muito cuidado, irmão, de não tocar na menina dos olhos de Deus, porque todos nós fomos chamados para um propósito, e maior o que está conosco do que o que está lá fora. E nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo, porque é Ele que nos fortalece. Porque se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Amém? Então aquiete seu coração, lança as vossas ansiedades aos pés do Senhor. Faça como diz lá, né, o apóstolo Pedro, né, em uma das cartas de Pedro, ali em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 7 e 8, está lá escrito, né, lançai todas as vossas ansiedades aos pés do Senhor, porque até que o Senhor tem cuidado de vós. Sejais sóbrio e vigilante, porque o vosso adversário anda ao nosso derredor, ungindo e bramando como leão e buscando alguém que possa tragar. Lá em Efésios 4, versículo 27, não dê lugar ao diabo. Cuidado, minha irmã e meu irmão, não dê lugar a Satanás. Não dê lugar à cobiça da carne, à concupiscência da carne, às paixões carnais, à soberba da vida, à inveja, né? Tenha cuidado com o egoísmo, com o orgulho, com a arrogância. Tenha cuidado, meu irmão, para você não se contaminar. Um fermento a mais, ele eleva toda a massa. Foi Jesus que falou essa palavra. Então, nesta noite, eu quero deixar essa pequena palavra para você, meu irmão e minha irmã. Que você tenha cuidado no que você está plantando, né, dentro da sua casa, na igreja, na sociedade, no trabalho, aonde você for. Vigie naquilo que escuta, vigie naquilo que vê, vigie naquilo que fala. Jesus está voltando. Não é momento de nós estar brincando de igreja, brincando de ser crente, brincando de evangelho, né? É momento de nós estarmos, irmãos, juntos, né? Dando as mãos, né? Praticando o amor e a caridade. É momento de nós estarmos, meu irmão, na presença de Deus, né? Cuidando bem da família, colocando a família na arca, fazendo da sua casa a extensão da igreja, como eu faço aqui em casa, fazendo um devocional todos os dias em nossa casa, meu irmão. Todos os dias eu preciso de Jesus. Eu preciso da misericórdia dele. E você também. A gente precisa, meu irmão, aprender a cada dia. Crescer na graça e no conhecimento da palavra. Se revestir de todas as armaduras de Deus. Colocar o capacete da salvação na nossa cabeça. Colocar a couraça da justiça, né? Que segura todas as armaduras. Colocar as sandálias da preparação do evangelho nos nossos pés. Nós temos que estar, meu irmão, com a espada do Espírito na mão levantada. Nós temos que estar pronto para vencer o mal. Vencer, como eu já falei, vou falar de novo, a concupiscência da carne, as paixões carnais, se inclinando mais para o Espírito do que para a carne. Lá no livro de Gálatas, capítulo 6, está lá escrito, né, que aquele que planta na carne colherá a corrupção, mas o que planta no Espírito terá a vida eterna, irmão. Jesus disse que aquele que se inclina para a carne é carne, mas o que se inclina para o Espírito é Espírito, disse Jesus, foi Jesus que falou, amém? Então, irmão, nós temos que fazer, como também lá no Apocalipse, tem o apóstolo João, né, deixou escrito no Apocalipse, que, não estou lembrado agora do capítulo, o versículo, mas está no livro do Apocalipse, que aquele que já é limpo pela palavra, que continue se limpando cada vez mais, mas os que são sujos não querem se limpar, que continue se sujando. Deus deu o livre-arbítrio, Deus deu a liberdade de escolha. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, irmãos. E se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre, né? João 8, 32, 36 fala acerca disso. Então, irmãos, precisa cada dia nós conhecer a palavra. Eu sempre digo e sempre vou continuar dizendo, irmão, o que destrói a vida do crente não é faltar nas coisas em casa, não é perseguição, não é uma enfermidade, não é porta fechada, desemprego, não é, irmão, falta de dinheiro, não é, irmão. O que destrói a vida de um crente é a falta disso aqui, ó. É a falta da palavra. A palavra de Deus. Se você tiver a palavra, irmão, você consegue vencer. Você consegue, né, andar na presença de Deus sem pecar tanto, né? Não significa que nós nunca vai pecar, porque o apóstolo Paulo ele chegou a dizer que aquele que disse que nunca pecou, já só de dizer já pecou, né? Quando eu pensei que não queria fazer e eu fui não fazendo aquilo que não quero, já fui fazendo e já estou pecando. Então, irmãos, nova criatura nós somos quando a gente passa aí para Cristo.
Temos que declarar o que o apóstolo Paulo falou: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas já passaram, eis que hoje tudo se fez novo, irmão. Tudo vai fazer novo na nossa vida quando a gente passa a viver pela palavra, andar na palavra, caminhar na palavra, né? Praticar a palavra do amor, do perdão, da reconciliação, né? Procurar ser tolerante, né? Não ser preconceituoso, né? Nem ser homofóbico, né? E nem poder ser racista, né, irmão? A gente não pode ser machista e nem racista, e nem feminista, né? Nós como homem e mulher de Deus tem que ser, né, pessoas que é capaz de amar, de perdoar, né, de lançar o pão sobre as águas e de estar sempre pronto para atender, né, as necessidades espirituais. Porque quando nós estamos, irmãos, na presença de Deus, a alegria, né, do Espírito Santo, ele repreenche o vazio ao ponto de nós não pegarmos depressão, irmão. Então a gente precisa da presença de Deus, não é só na igreja, aqui em casa. Em casa é importante você buscar a presença de Deus também na sua casa. Amém? Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Apocalipse 3, versículo 11 e 13, né? Está escrito, já fala esta palavra. Então essa palavra ela está falada, é uma palavra verdadeira, é uma palavra que liberta, é uma palavra que salva, é uma palavra, meu irmão, que faz você e eu não desistir na caminhada. Não deixe, irmão, que o orgulho, que a soberba, que o egoísmo venha dominar no seu coração. Não deixe que a iniquidade entre no seu coração. Porque por se multiplicar a iniquidade de muitos, né? De alguns, né? O amor de muitos esfriarão. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Mateus 24, versículo 12 e 13, está escrito, né? Também lá em Hebreus 10, versículo 36 e 37, também Deus dá o conselho, dizendo, ó, perseverai na fé. Depois de tido perseverado na fé e feito a vontade de Deus, né? Feito a vontade da palavra, né, de Deus, as promessas serão alcançadas, quer dizer, alcançarão as promessas. Deus, ele vai alcançar, as promessas serão alcançadas, porque no poucochinho de tempo aquele que prometeu virá e não tardará. Irmãos, fique firme. Mesmo que alguém lhe despreza, mesmo que alguém não reconheça o seu ministério, mesmo que alguém zombe de você, mesmo que alguém deboche, né? Mesmo que alguém, meu irmão, fica te insultando, tirando você do sério, querendo roubar a tua paz, fique firme na palavra, né? Porque a palavra de Deus ela vai lhe revestir, você vai ficar blindado, você vai ficar, né, blindado para aguentar as lutas. Todo dia somos bombardeados, irmão. Todo dia recebemos dados, como diz lá em Efésios capítulo 6, né, que fala sobre as armaduras de Deus. Existem os dados inflamados do maligno, as setas. Mas se você estiver blindado, estiver revestido de todas as armaduras de Deus, você não será atingido. O salmista no Salmo 91, verso 7, diz lá que se 11.000 demônios vierem contra nós, 1.000 cairão à nossa esquerda, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Fique firme, olhe só para Jesus. Olhe para Ele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, e Hebreus 12 fala acerca disso. Há uma grande dúvida testemunha ao nosso redor, meu irmão, nos observando. Olhe só apenas para Jesus. O Salmo 121, verso 1, está lá escrito: eleve seus olhos para os montes, porque é de lá que vem o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor, meu irmão. Não vem do governo, não. Mesmo que Deus use o governo para nos abençoar, mas não vem dele. Ele abençoou porque foi Deus que usou ele para abençoar a nação, para nós ser beneficiados, né? É Deus que nos beneficia, é Deus que nos dá o livramento, é o Criador, é o Eterno, né? Que nos dá o escape, nos dá o refrigério, que nos dá a paz necessária, que o mundo não tem, que o mundo não dá. O mundo está entregue ao maligno. Lá em Apocalipse fala isso. O Deus desse século cegou o entendimento, né, daqueles que não creem, né? Nas cartas aos Coríntios, né, o apóstolo Paulo chega a declarar isso, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, né? Ou daqueles que não querem crer mais na palavra de Deus. O Deus desse século cegou o entendimento desse povo. Então, irmãos, a gente temos que ficar na brecha,
temos que ficar fazendo igual como Deus falou para Ezequiel 22:30, que ele procura até hoje, né? Até hoje ele procura alguém que fique na brecha, que vá tampar muro, para que Deus não venha logo, né? Destruir a terra. E até hoje, até agora, ele não encontrou ninguém, irmão. Se você for ler essa palavra no Espírito, você chora. Porque eu chorei quando eu ouvi pela primeira vez essa palavra. Deus procurando uma pessoa que viesse tampar muro, viesse colocar os tijolos no lugar. E ele não encontrou, Deus não encontrou. Aonde há quase 8 bilhões de pessoas na terra, né? E Deus até hoje ainda está procurando para que viesse tampar a brecha. Mas ainda bem que, graças a Deus, esse já foi encontrado. Esse né, já veio na terra 2000 anos atrás. Este já veio e deu a vida por mim e por você. Este já veio, meu irmão, e salvou nós gratuitamente. Deu de graça. A salvação é de graça. Receba da água da vida, beba a ceia, mata a sua sede, irmão. Se você quiser, beba desta água, beba da água da vida. Amém, irmão? Jesus, ele já veio, era ele que precisava, né, ficar na brecha, como dá em Ezequiel 22:30, né? Dá para entender isso, que ali Deus procurou. Isaías chegou até ainda a dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim lá. Lá em Isaías 6:8, né? Está lá escrita essa palavra. Amém, irmãos? Então, queridos, precisamos de fazer a diferença. Faça a sua parte. E aí eu termino esta palavra, irmão, deixando mais um versículo aqui, no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Olha aí, presta bem atenção à palavra. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam alcançará misericórdia. Amém, irmão? Então, se você confessar os seus pecados, como eu confesso os meus todos os dias, meu irmão. Todo dia nós pecamos, irmão. Não existe crente 100%, né, sem pecado, meu irmão. Não existe. Tem religião por aí, igreja por aí, dizendo que nós somos... Pega aquele versículo isolado lá de Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meu irmão, pega esse versículo, eles não continuam lendo e não pega o contexto que está em outro livro para poder entender, irmão. Cuidado com o texto isolado. O texto isolado pode você criar um pretexto para formar heresia. Tenha muito cuidado com o texto isolado, irmão. Amém? Eu tenho muito cuidado, irmão, com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela pode tirar nós do céu, né? Pode, irmão, você sabia disso? Ou pode deixar nós lá no céu, ou pode enviar para o inferno. A palavra de Deus, ela pode dar vida e pode matar. Isaías 45, verso 7, está lá escrito, irmão. É Bíblia, é Bíblia. Que ele criou as trevas e criou o mal. Ele mata e ele faz viver. Ele, o Senhor, ele faz todas essas coisas. Deus, ele faz o que ele quer, meu irmão, na minha vida e na sua vida. Nós só somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Estamos só aqui apenas aprendendo a cada dia, todos os dias. Por isso que o conselho que eu te dou, meu irmão, está lá no livro de Oséias 6:3. Conhecemos e prosseguimos a conhecer o Senhor. A cada dia, conheça o seu Senhor, meu irmão. Conheça o seu Deus. Conheça o Deus da Bíblia. Conheça o Jesus Cristo. Conheça os ensinamentos dele. Conheça as doutrinas dos apóstolos. Conheça, leia o livro de Atos dos Apóstolos. Leia, meu irmão, o livro do Apocalipse, que fala do que já aconteceu, fala do que está acontecendo e fala o que ainda vai acontecer. O livro do Apocalipse é um livro escatológico. O livro de Daniel também é um livro escatológico. Mateus 24 é um capítulo, né? 24 de Mateus é um capítulo também escatológico. Amém, irmãos? Então leia a Bíblia. Não vá para o vento de doutrina, tudo que os profetas que estão aí nas redes sociais falam, irmão. Porque nas redes sociais está cheio de falsos profetas, de pessoas enganando, mentindo, pregando o que não está na Bíblia, pregando fora da palavra. Tenha muito cuidado, meu irmão, com o evangelho destruído, prostituído, adulterado. Tenha cuidado, porque há muitos evangelhos, falsos evangelhos. E o apóstolo Paulo disse que se vier um outro evangelho no seu evangelho de Cristo, não receba os falsos profetas em tua casa. Fecha a porta da tua casa, não deixa nem ele entrar para ele falar. Está escrito, está na Bíblia, é Bíblia, meu irmão. Cuidado com os falsos testemunhos de Jeová, que andam aí em sua casa, irmão, dizendo que, falando de um evangelho, que não crê na doutrina, né, da Trindade, não crê no Espírito Santo, não crê em Jesus Cristo, só crê só no Eterno, só no Criador. Cuidado, meu irmão. Ore por ele, ore por essas outras igrejas aí, igrejola que tem aí,
né? Essas igrejas são Shonoe, né? Tem muitas igrejas aí, igreja que Jesus foi ali e já volta. Tem tanto tipo de igreja hoje, meu irmão, que estão sendo abertas aí porque eles só querem isso aqui, ó. Só querem isso aqui de você, ó. E de mim, ó. Só isso aqui, ó. Dinheiro. Mas a sua alma, ele não tá nem aí com a sua alma, meu irmão. Você pode estar com 3, 4, 5 mulheres. Você pode ficar na prática da prostituição, ser uma lésbica, ser um homossexual, ser um ladrão, um estrupador, um pedófilo, né? Você pode ser o que você quiser. Você vai para a igreja desse povo, principalmente as igrejas neopentecostais, que eu não vou criar nome, eu não vou citar o nome aqui por questão ética, né? Eu já citei o nome de um aqui, porque realmente eu não gosto de usar de ética mesmo, né? Aonde os testemunhos de Jeová não creem que Jesus é Deus, aonde ele não crê, meu irmão, na Trindade, né? Não, se doar sangue é pecado, se Jesus deu o seu próprio sangue, é pecado, olhe para cá, é pecado, meu irmão, é você comer sangue, mas doar para o seu irmão que está lá entre a vida e a morte no UTI, que está lá incubado, precisando do seu sangue, para você dar vida a ele, dar vida a ela, não é pecado não, meu irmão. Jesus, ele derramou o sangue dele para dar vida a mim e a você. Conheça a palavra. Cuidado, meu irmão, com as heresias. Cuidado com os ensinamentos. Você fazer parte de uma seita dessa, você está lá, né? Você não pode dar o seu sangue para ninguém, porque se você doar, você está pecando, você vai para o inferno. Vai para o inferno, meu irmão, vai para o inferno e vai cobrar. E você vai levar o outro. Se você não fizer o que está escrito na palavra de Deus. Deus manda nós doar, dar a nossa vida, do jeito como Cristo deu a vida para a igreja, que a igreja deve dar para ele também. Entendeu? Lá em Efésios capítulo 25, em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22 ao 25, está lá escrito. Fala sobre o casamento, fala sobre, né, a doação, né? Jesus falou lá em 1 de João capítulo 3, versículo 17. Está lá escrito lá, meu irmão. 16, né? Que sabemos do amor nisso, né? Que Deus deu a vida, que Jesus deu a vida por nós, que nós devemos dar a vida também por Ele e também para os nossos irmãos. O sangue, a vida é sangue. Uma vez eu me encontrei com um testemunho de Jeová na rua e aí eu só queria que ele falasse que o sangue era vida, né? Na hora que ele disse, eu perguntei, meu irmão, sangue é o quê? Sangue é vida. Sangue é vida. Tirou o sangue, a vida se acaba. A vida está no sangue. Por que você não pode doar o sangue? Para que aquela vida permaneça a vida, né? Então aquela vida ela é cefada, né? Ela é apagada a partir do momento que acaba o sangue. O nosso corpo 75% do nosso corpo é água. Sabia disso? E a água ela é o que mantém nós em pé, irmão. Isso segundo a medicina, né? Segundo a ciência, os outros 25%, 15% é só de sangue. Amém? 7% de osso e 3% de carne. Meu irmão, nós não somos nada, não somos pó e cinza. Para que esse orgulho? Para que, senhora? Você porque está com o cabelão bonito, pintado, veste roupa de grife, né? Tem dinheiro, come bem, come nos melhores restaurantes. Enquanto está lá um mendigo lá debaixo da ponte dormindo, escurece, ameaça o dia, não tem que comer. Passa 2, 3 dias para alguém chegar ali com um prato de comida, com a mamita e dar. Irmãos, cadê o Espírito de Deus? Cadê, meu irmão, a caridade? Lá em 1 de João 3, 17, 18, Jesus disse assim, ó, quando você viu um irmão necessitado e você podendo ajudar e não ajuda, o amor de Deus nunca teve em seu coração. Irmãos, não devemos amar os nossos irmãos por palavras, mas sim por obras. Amém? Ame o seu irmão por obras, praticando o amor e a caridade, lançando o pão sobre as águas. Eu oro, irmão, por todas as igrejas, principalmente pelos testemunhos de Jeová, eu oro por eles. Se eles não oram por mim, é problema deles, mas eu oro por eles, eu oro pela Universal, pela Mundial, eu oro pela Igreja da Graça, pela Deus e Amor, Igreja Nazarena, Igreja de Cristo, Missão Evangélica, né? Assembleia de Deus, a Igreja Batista, Igreja Nazarena. Eu oro por todas as igrejas, meu irmão, e todas as outras, e mais outras, e eu entrego nas mãos de Deus todas. Eu oro por todos os meus irmãos. Eu oro pelos judeus, eu oro pelos muçulmanos, eu oro, irmão, eu oro. Eu entrego na mão de Deus também os islamitas, eu oro também
os talismã, né, que é uma religião também. Eu oro pelos cartelistas, pelos budistas, pelos católicos. Eu oro por todos, irmãos. A minha vida é de oração. Eu vivo a minha vida para Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar para a família. Na verdade, eu como casado, eu tenho que ir pela palavra. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, diz lá que o casado tem menos tempo de se envolver na obra de Deus. O solteiro tem mais tempo de se envolver na obra de Deus. Então, como casado, eu estou orando primeiro e cuidando primeiro da minha família. Eu cuido primeiro de mim, segundo da minha família, terceiro, eu cuido, né, dos meus irmãos. Amém, irmãos? É um direito nós, como cristãos, de orar uns pelos outros, de ser intercessor. Amém, irmãos? Você tem que amar a Deus. Você tem que amar a sua família. Você tem que amar os seus irmãos, independente de religião. Eu oro pelas pessoas do Candomblé. Eu oro pelas pessoas do centro de Umbanda. Eu oro, irmão. Eu oro pelos políticos. Eu oro pelas pessoas do centro de rede de macumba, pelos feiticeiros, pelos homossexuais, pelas mulheres lésbicas. Eu oro por todas essas pessoas, meus irmãos. Eu apresento a Deus, oro para Deus salvar, para Deus libertar, para Deus curar, para Deus tirar toda a amargura da alma deles, toda seta que foi lançado no passado, né? Uma vida amargurada, pessoas que guardam rancor, guardam ressentimento, pessoas problemáticas, gente complexada, pessoas que trazem o passado para o presente e vivem o passado no presente, né? Pessoas, meu irmão, que não se libertou, né? Pessoas que vê as pessoas como objeto sexual, aonde o mundanismo, aonde as aberrações sexuais, a pedofilia, né? Aonde a desigualdade social, o preconceito cresce a cada dia nessa sociedade pós-moderna, nesse avanço tecnológico que nós estamos vivendo, meu irmão. Estamos vivendo um caos, estamos vivendo um apagar da luz. Temos que aprender a amar e perdoar, temos que aprender a orar. Jesus manda nós orar pelos nossos inimigos. E a nossa luta, meu irmão, não é contra a carne, não é contra o sangue, não. Temos que orar. Tem religião por aí que criou a religião, que a religião foi criada, que não pode, é proibido orar. Tem ensino, né, teológico, que eles pegam versículos isolados aí, que a oração, né, acabou, cessou, né? Até ensinamento da palavra. Tem religião por aí que as pessoas passam, né, o dia inteiro de joelho dentro da igreja pedindo para que Deus revele. E quando é a noite aí vai falar revelação que vem do inferno, não vem de Deus não, irmão. Vem de Deus não. Você quer uma revelação verdadeira, sem ser imaculada, né, sem ser manipulada? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Você quer uma revelação verdadeira? Você quer ser revelado por Deus? Você quer que Deus revele a sua vida? De Gênesis Apocalipse está aqui falando aqui do nosso pecado. Eu começando na pessoa de Adão e Eva, do casal lá, Adão e Eva, né? O pecado começou com eles. Então, irmão, a gente temos que ter cuidado com as doutrinas, com a igreja por aí, né? Que não precisa, está ensinando também que não precisa mais dar o dízimo, né? Outras dizem que só é salvo se você guardar o sábado. Se você perder o sábado, se você não está guardando o sábado, né? Você vai, na realidade, você vai perder a sua salvação. Aí essas pessoas que guardam o sábado, deveria guardar também, sabe o que, meu irmão? As outras 611 leis, que são 613 leis, que foi estabelecida por Moisés. É leis demais, irmão. Aí Jesus veio e cumpriu todas. Foi Jesus que cumpriu todas. No livro de Gálatas, né, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, mostrou lá que a lei ela foi cessada. Ela foi cumprida na cruz. Jesus fez maldição, né? Ele se fez maldito por mim e por você. Ele recebeu todo o peso do pecado da humanidade, né? Sobre a vida dele, sobre as suas costas. Ele cumpriu a lei ali. Hoje nós estamos vivendo na graça, vivendo pela graça. Nós não estamos vivendo na lei. Porque no próprio capítulo 3 de Gálatas está lá escrito que aquele que vive pela lei ainda está debaixo de maldição. Se você está pela lei, se você está querendo praticar a lei, se você está querendo viver pela lei, meu irmão, a questão do dízimo, isso é um estudo tão polêmico, porque as pessoas têm que estar com a mente bem aberta para entender
o que é ser dizimista, o que é ser ofertante, irmão. Foi cumprido também, não é obrigatório você dar o dízimo. Isso aí eu sei, eu conheço a palavra. Não é mais obrigatório. O dízimo é dado pela sua fidelidade que você tem e por gratidão que você tem a Deus. Por aquilo que Deus até está lhe beneficiando, até agora está lhe ajudando. Então, por gratidão e em gratidão e a fidelidade que você tem com Deus, você vai lá e tira 10% do que você tem para ajudar a obra, é para ajudar a igreja. Agora, você tem algum pastor que está desviando para comprar helicóptero, jatinho, fazenda, é problema dele lá. Se tem algum pastor presidente aí com um salário aí de 200 mil, 300 mil reais por mês que ele ganha, né, o pastor presidente, tem pastor presidente aí ganhando bem, meu irmão. Vive uma vida de luxo, uma vida consagrada, onde são milhares de igrejas espalhadas, mais de 40 mil igrejas espalhadas, ele está ali como pastor presidente, ele ganha bem. O Papa, meu irmão, também ganha bem. Ou você acha que o Papa ganha só um salário mínimo? Ganhar um salário mínimo é o coitadinho de um padre que está numa paróquia, dentro de um sítio, uma comunidade. Ele só ganha um salário. Se ele vier para a cidade como aqui, a cidade de Coar Nova aqui, eu não sei quanto é o salário aqui do padre, mas eu creio que só um salário não é não. Eu não vou aqui entrar nesses métodos, né? Mas eu creio que não é só um salário que ele ganha, né? O pastor, ele ganha conforme o tamanho do rebanho, o tamanho da sua igreja. Por que o Papa anda de jatinho particular? Por que ele anda, né, de avião particular, dele mesmo, que é da igreja? Por quê? Porque o patamar dele é outro. São milhões de igrejas espalhadas. Que está no seu comando, ele está ali. Ele é o presidente da igreja católica. Como tem o presidente das igrejas evangélicas, né, no nosso Brasil, que ganha bem lá, ele anda até de jatinho. Tem aí o Silas Malafaia, né, que é presidente de uma igreja, que tem poucas igrejas, centenas de igrejas, acho que não tem nem 150 igrejas que está no comando dele, mas talvez até já tem mais, não sei. Já faz tempo que eu deixei de seguir, né, de seguir ele. Faz tempo que eu não escuto as pregações, né, de Silas Malafaia, mas eu gostava muito de ouvir as mensagens dele. Depois, quando ele começou a entrar muito na política, se envolver muito, começou a dizer, político tal, voto porque isso aqui é de Deus, ele vai fazer diferença, e de repente faz errado, ele vai se queimando. O homem de Deus, ele tem que ter muito cuidado, porque o ministério tá em jogo, né? O ministério vai se queimando, vai perdendo membro, vai perdendo, né, credibilidade. Eu oro também pelo nosso pastor, que eu considero ele como meu pastor, porque eu aprendi muito com ele, né? O pastor Silas Malafaia. Eu oro por esse homem de Deus. Ele não deixou de ser homem de Deus, não. Ele tem as falhas dele, como eu tenho, como você tem. Todos nós temos, irmãos, falha. É muito fácil você julgar, acusar, sem você conhecer a demanda, sem conhecer como começou. Você não segue nas redes sociais, tem pessoas que não seguem na minha rede social, não sabem como é que eu vivo, como é que eu ando, não sabem como é que eu ando na minha casa, não sabem o que eu posto na minha plataforma, Instagram, Evangelista Ivanei Barbosa e o canal Livros para Adorar. Eu tinha um grupo do WhatsApp que se chamava Igreja Livros para Adorar. Eu tive que desativar por causa de polêmica, por causa de confusão. Estava me botando para trás, eu estava sendo queimado por causa desse grupo que eu tinha criado. O grupo, né, Igreja Livros para Adorar. Eu desativei. Irmão, a gente temos que procurar tampar todas as brechas. Tem que procurar, meu irmão, a viver, né, na presença de Deus de uma maneira certa. Errando e aprendendo, se consertando. Agora, permanecer no erro aí é burrice, né? Todo mundo erra. Não existe ninguém que não erra nessa vida. Aquele que disser que não tem nenhum pecado está enganando a si mesmo. Não há verdade em vós, né? Nos evangelhos de João, ele chegou a falar isso. Todo mundo erra. Agora não pode permanecer no erro, meu irmão. Se a gente sabe que cobiçar alguém está nos mandamentos, né? E um dos mandamentos lá, dos 10 mandamentos, né? Não cobiçarás a mulher do próximo. Aí eu vou ficar cobiçando. Não é só cobiçar só a mulher do próximo. Tem que ficar cobiçando às vezes as coisas que o próximo tem, que o seu semelhante tem, que o seu irmão tem. Ficar cobiçando, invejando, né? Fica querendo ter aquilo que não é seu, meu irmão. A gente temos que ter muito cuidado quando a gente olha para alguma coisa, para algum padrão, para algum, né,
para alguma casa, um carro, um helicóptero, jatinho, fazenda, apartamento de luxo. Tem muita gente que vive bem aí, meu irmão, evangélico, né? Alguns deputados evangélicos que vivem bem, vivem uma vida boa. Quantos evangélicos não tá vendo o nosso meio passando fome, necessidade, mas está lá, ó, firme, dando dízimo, dando oferta, enquanto esses milhares de pessoas que têm dinheiro, né, tem um poder, tem tanta autoridade, irmão. Eu conheço pessoas no Brasil aqui, que eles têm tanta autoridade que eu quero um prédio de 15 andares dentro de 10 dias, e dentro de 10 dias ele vai ter aquele prédio, porque o dinheiro dele paga isso. Ele bota ali 1000 funcionários na hora ali, faz aquela obra ali que poderia levar 6 meses, ele é feito dentro de um mês. Por quê? Porque tem dinheiro, meu irmão. Amém? Então, irmão, só que lá no livro eles esqueceram, né? Esqueceram que no livro de Sofonia, capítulo 1, versículo 18, fala lá que nem o seu ouro, nem a sua prata, né? Nem o seu dinheiro vai poder livrar você no dia do juízo. O dia do juízo vai vir aí, meu irmão. Você que não ajuda ninguém, você que fica falando mal dos outros, que não perdoa ninguém, vai chegar o seu dia, vai chegar a sua vez de você ser cobrado por Deus, de Deus cobrar de você, e você descer ao abismo, aonde está lá, né? Onde tem choro e ranger de dente, aonde o fogo não se apaga, irmão, e nem a carne é consumida, viu? Largo, horrível, né? Chaco de lodo, inferno, irmão. Muitos vão deixar a riqueza aqui, não vai levar a riqueza, não vai poder comprar a sua salvação. Lembra da história lá de Lázaro, de Lucas 19, né? Lá em Lázaro, ele foi para o céu, ele foi para o seio de Abraão, enquanto o rico lá desceu direto para o inferno. Lázaro estava comendo esmigalha que as pessoas davam, passando fome, né? No tempo de chuva ele não tinha um lugar aonde se esconder, passando frio, né? Com feridas no corpo, os cachorros lambendo. Ele estava vivendo uma vida subhumana. Ninguém pôde ajudar, mas ele manteve a fé dele ali em Deus, e Deus salvou ele. Ele foi para o seio de Abraão, aonde nós todos vamos um dia. Apenas, irmão, fique firme, não desista, porque Deus, Ele está esperando que todos escutem a voz dele na terra, para poder Ele mandar de novo o seu Filho. E o Filho dele, Jesus Cristo, Ele vai vir buscar aqueles que seguiram a doutrina verdadeira de Cristo, né? Aqueles que obedeceram a doutrina dos apóstolos, aqueles que seguiram, né, fielmente, né, que praticou o amor, a caridade, cuidou bem da família, teve sempre comunhão, união com todos. Deus, Ele vai, meu irmão, ainda buscar o seu povo. Prepara, a igreja, prepara a ti, Israel, para encontrar com o teu Deus. Ainda há tempo ainda do judeu ainda se converter, meu irmão. O judeu até hoje ainda está esperando o Messias já veio. Ele tem que se preparar agora para a vinda do arrebatamento. Porque Jesus, Ele vai vir buscar os seus. Amém? Ele vai vir buscar nós. Que Deus abençoe a todos. Uma excelente noite, um excelente dia, né? Semana, mês, ano. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Não deixe de orar por mim, irmãos. Eu vou continuar orando também pelo irmão. Vamos orar por todos. Amém? Lá no livro de Crônica está lá escrito que se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, né, de coração, de todo coração, se arrepender dos seus pecados, o Senhor, mais uma vez, Ele ouvirá, outra vez Ele ouvirá e perdoará os seus pecados. Os nossos pecados serão perdoados quando a gente aprender a clamar. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e que jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para revelar para os que o amam, para os que o temem, né? Amém? Deus tem coisas extraordinárias para mim e para você. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?